Thiago Nigro fez um vídeo sobre economia, sobre política, análise do governo Lula em 13 anos. Vamos ver a opinião do Thiago Nigro e vamos falar isso pro simples, Felipe, do básico. Tudo que ele falar, nós vamos transcrever para uma linguagem baixo nível. Para vocês entenderem o vídeo da melhor forma possível. Todo mundo vai entender economia a partir desse vídeo. Vamos soltar o play e vamos comentando na medida que o vídeo for andando. No dia 30 de outubro de 2022, milhões de brasileiros estavam grudados na televisão. O Lula, ele acabava de vencer a eleição mais apertada da história do Brasil. A Justiça Eleitoral acaba... Eu até chorei nesse dia. E assim, a mais apertada da história do Brasil. É igual cena de filme. de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. 50,9% contra 49,1%. E enquanto milhares de pessoas comemoravam nas ruas, outras simplesmente entraram em pânico. Todos se perguntavam a mesma coisa. Será que o Lula vai conseguir repetir os mesmos feitos dos mandatos anteriores? Será que o Brasil vai voltar a ser uma economia pujante? Ou será que essa vitória era o começo do fim do país? E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A ideia desse vídeo é extremamente... Pronto. Quem não ficou com esse medo, né? Quem não ficou? Aqui não é sobre lado, direita ou esquerda. Nós vamos analisar o vídeo e vamos falar sobre a economia do país. Contra dados, contra fatos, não há argumento. Não votei no Lula, mas eu vejo um problema na extrema direita. E vamos ver o vídeo. A gente não viu o vídeo ainda, é uma surpresa. Nós vamos assistir o vídeo e vamos comentando sobre os momentos econômicos e a tradução para você entender na prática. difícil, mas eu vou me esforçar para resumir em trechos que o governo anterior tinha feito há literalmente 48 horas, publicou um decreto às pressas. Sabe o que o decreto fazia? Ele revertia uma redução de impostos que o governo anterior tinha feito nos últimos suspiros de 2022. As alíquotas de PIS voltaram de 0,33% para 0,65% e de 2% para 4% na COFINS. E ainda em janeiro, o governo aumentou o Bolsa Família, beneficiando mais de 20 milhões de famílias. Era o prelúdio do que seria o governo Lula. Obviamente, milhares de famílias, de fato, precisam de ajuda, só que não existe um almoço grátis, né? Aí, essa história desse aumento de PIS e COFINS era a redução que o Bolsonaro tinha feito para reduzir o preço da gasolina, né? Então já chega impactando os dados, um dos principais componentes da inflação, que é o combustível, e trazendo, já mostrava uma tendência desse governo, que infelizmente a gente tem que ser claro, que é o aumento dos impostos. O que acontece? Quando veio a pandemia, a economia parou. Então, quando a economia para, várias empresas são prejudicadas por isso. E aí, depois que volta, então as empresas pararam, demitiram, parou o processo produtivo. Quando essas empresas voltam, elas precisam recontratar, elas precisam voltar à operação 100% da capacidade. E isso demora um tempo até engatar. É uma máquina grande para religar. Justamente. Quando a gente pega a economia, a gente fala do princípio de oferta e demanda, que é um princípio econômico. Então as empresas pararam com incentivo do governo, muitas vezes pagando a folha de pagamento, fazendo redução de jornada para a empresa não quebrar. Várias empresas quebraram na pandemia, mas isso gera uma inflação. Então a gente viu a gasolina que saindo de R$2, batendo R$6. No começo da pandemia, tudo fechado. Gasolina, R$2, R$3. Depois que reabriu, R$5, R$6, R$7. Essa influência da oferta e da demanda. E aí o Lula promete alguma coisa, mas quando volta a economia, ele já volta aumentando esses impostos. Vamos ver mais, que a gente comenta mais sobre isso. Rapidinho antes do play, para você que é empresário, né, para você que precisa contratar uma mão de obra, desde 2023, já tá ali, Bolsa Família tem a maior média de famílias atendidas. Todo mundo que tem uma empresa está vendo a dificuldade de mão de obra e como é difícil concorrer com o benefício do governo para que você traga mão de obra para trabalhar para você. O que eu vejo sobre isso? É de extrema importância o governo soltar algo assistencialista. Sim. Eu não sou contra um programa 100% ali assistencialista. Só que tem um problema nisso. Se a pessoa ganha no assistencialismo R$1.000 e no trabalho R$1.500, um trabalho sem qualificação, e aí o que ela vai fazer? Ela vai ficar no assistencialismo sem fazer nada, porque ela não tem custo com sair de casa, não tem custo com comida, não gasta roupa, não gasta sapato, não gasta nada. Então ele vai preferir ficar no assistencialismo. E o problema disso? Você, empresário, começa a concorrer com o governo. O governo está dando 1.000, você está dando 1.500. Quem vai ganhar? Lógico, é o governo, porque o cara não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. O grande problema do assistencialismo é entender quem precisa. Isso. Porque eu, por exemplo... período que precisa. Eu, por exemplo, eu tenho visão monocular. Teoricamente, eu tenho um benefício que eu posso aposentar com salário mínimo. Mas eu vou aposentar com salário mínimo? Não. Por quê? Porque eu tenho uma renda aí superior a R$30.000. Mas se eu fosse uma pessoa que trabalhasse ganhando salário mínimo, será que eu não ia aposentar? Porque é muito melhor aposentar ganhando salário mínimo e fazer nada. E eu não tenho esse perfil. Se você não tivesse atingido esse nível de renda, mas se em vez da sua renda atual você ganhasse 2.000, o que você ia preferir?
É complicado. Vamos continuar e vamos... O aumento no Bolsa Família gerou um custo de 14 bilhões de reais a mais por mês nas contas do governo. 80% a mais do que o governo anterior gastava. E a pessoa pensa o seguinte, que uma pessoa recebendo a Bolsa Família é R$1.000, é R$600. Só que é o seguinte, aqui a gente não tem uma pessoa. Aqui a gente está falando de impacto 21 milhões de famílias. nos cofres públicos de 14 bilhões. E para quem não sabe, alguém tem que pagar essa conta. Eu pago imposto como pessoa física, a gente paga imposto como pessoa jurídica, e essa tributação de quem trabalha para quem não trabalha. E quanto menos pessoas trabalham, mais pessoas recebem programa social, maior a carga tributária para a gente conseguir compensar isso. Só que, peraí, de onde que vinha esse dinheiro? Para você entender isso, eu preciso te explicar uma coisa que aconteceu alguns meses antes. No Brasil, existe uma regra que limita quanto o governo pode gastar por ano. Ele é o famoso teto de gastos. Essa regra foi criada no governo Temer e basicamente dizia o seguinte: o governo só pode aumentar os gastos de acordo com a inflação do ano. Eu já tenho coisa para falar sobre isso aqui. O teto de gastos é o seguinte, o governo limita ali quanto ele pode gastar. Só que virou moda agora a PEC, que é uma medida provisória, é uma emenda à Constituição. Então, todo mundo, né? Todo presidente, quando quer gastar mais, cria uma PEC. Então ele cria uma PEC, aprova, o governo consegue fazer isso, e aí depois de 30 dias que essa PEC vai ser votada. Só que ela já passou, ela já gastou bilhões. Quando ela vai ser votada e barrada, não vamos fazer isso não. Ela já trouxe um rombo gigantesco. Como que vai barrar? Como que você vai deixar de pagar o cartão que você já gastou? Tem jeito não, hein? Anterior. Só que o Lula ganhou a eleição e ele falou assim: peraí, eu prometi fazer um monte de programa social, mas se eu seguir essa regra do teto de gastos, eu não vou ter dinheiro pra fazer nada. E foi aí que entrou a PEC da transição. O Congresso aprovou uma exceção pra 2023. Eles falaram: tá bom, Lula, você pode gastar 145 bilhões a mais. Exceção. Uma PEC é uma exceção à regra. Do que o teto permite, que era tudo que o governo queria. Com esse espaço veio o aumento do Bolsa Família, e em seguida, em fevereiro, veio outra medida importante, o salário mínimo subiu para R$ 1.320, era o primeiro ganho real do salário mínimo em 4 anos. O problema é que só o Bolsa Família ia gerar de custo 14 bilhões por mês, são 170 bilhões por ano, ou seja, o Bolsa Família sozinho gera maior que os 145 bilhões da PEC. Isso sem contar todas as outras políticas que o governo queria fazer. Eles sabiam que eles precisavam arrecadar mais. E qual é a forma mais rápida de arrecadar mais? Aumentando impostos. E logo depois... Isso a gente está olhando para o passado, né? Só que agora a gente pega o governo de novo com as novas leis. Como o governo precisou arrecadar mais, isso gerou maior dificuldade para as empresas. E a gente vê os brasileiros mais endividados porque a inflação mais alta. O apetite do governo e a necessidade para arrecadar mais, ele foi ativando mecanismos que a arrecadação explodiu, né? Tanto pelo aumento de impostos, pelo aumento da fiscalização. E é engraçado que ele pede uma PEC, em 2023 ele já falava, eu quero uma PEC para gastar 145, só que um programa meu só vai gastar 175. Ou seja, vai ter rombo. Então é um governo que vai conviver com o rombo como se fosse o normal. Uma coisa que eu falei legal é tipo assim, eu tenho minha fatura de cartão de crédito e eu tenho meu orçamento. Então, meu orçamento familiar, Felipe, 10 mil por mês. Minha fatura, aí eu falo assim, não, eu fechei positivo esse mês. Quanto você gastou? Eu tinha 8 mil, só que eu deixei de pagar minha fatura de 5 mil. O governo fez muito isso. Então, o que acontece? Você tem 10 mil de renda, você fechou em 8, certo? Só que você falou assim, não, vou deixar a fatura de cartão de lado. Se então, você soma que você gastou, verdade, são 13, eu ia fechar em déficit de 3 mil, só que essa fatura de cartão virou como PEC, como gasto extra. O que eu tenho que fazer? Pegar empréstimo para cobrir esse endividamento e pagar juros sobre isso. Então, o grande problema do governo é isso. Quanto mais a gente arrecada, mais a gente gasta. Só que se a gente gasta muito mais, a gente tem que fazer dívida. O governo, ele consegue fazer dívida. O governo hoje, ele imprime sua própria moeda. Então, o governo lança um título do governo e um tesouro mais, um tesouro IPCA, e aí os investidores compram esse título e o governo vai pagar um rendimento. Mas quanto mais o governo perde credibilidade, maior precisa ser esse rendimento para o mercado comprar. Quanto mais ele precisa, você vai no banco. Quanto mais empréstimo você vai tomar, você toma um empréstimo esse mês, um empréstimo no outro, sua taxa só vai subindo. E por isso a gente não pode reduzir a Selic. E o governo, ele tem que manter essa máquina girando, ele tem que manter tudo girando. Essa inflação, ela foi só no Brasil? Não. Foi uma inflação no mundo inteiro. Então, tem alguns amigos que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos, que moram em outros países. Mas sei que eu percebo que lá o empresário é compensado por isso. E aí todo mundo tem um equilíbrio, uma igualdade no pagamento. E aqui no Brasil a gente vê uma desigualdade muito grande. Porque a capacidade produtiva do Brasil, comparando em dados, o brasileiro, comparando com os outros países,
ele é um dos que menos produz. A gente é um país que produz pouco. A gente produz pouco. A gente tem pouca tecnologia, a gente tem mão de obra não tão qualificada, a gente tem um desemprego muito grande, então e além de tudo ainda tem vagas não preenchidas. Então, a nossa produção é baixa. E, infelizmente, a gente tem que aceitar que a gente é um país que tem uma produção baixa, que a gente tem que aumentar essa produtividade. Não fazer programas nem nada que vá reduzir essa produtividade com, por exemplo, redução de escala, alguma coisa nesse sentido. O que eu vejo que isso é bom para as pessoas que querem de verdade. Porque como a competitividade é baixa, eu vejo que é um pouco mais fácil. Se você for empreender nos Estados Unidos ou em outros países, a concorrência é muito maior. As pessoas têm uma formação, uma produtividade grande. Aqui no Brasil é bem mais fácil. Então isso abre brechas para você conseguir ganhar dinheiro muito mais fácil. Tanto que nos últimos anos a gente viu o dinheiro mudando muito de mão. O dinheiro saiu da mão de, por exemplo, bilionários e passou para... Então, nós formamos muito mais milionários nos últimos 5, 6, 7 anos. É essa oportunidade. Então, mesmo na baixa, na dificuldade, é claro que a gente tem que trabalhar um pouco mais, mas abrem oportunidades e a gente, como brasileiro, a gente precisa aproveitar. E falando dessas oportunidades do Altino, você vê que muitos empresários que ficam bilionários ainda continuam investindo e empreendendo aqui, porque o Brasil é, sim, um país de oportunidade, a gente tem que saber usar essas oportunidades. Bora ouvir o Thiago Nigro mais um pouquinho? Essa parte aqui, ó, foi a parte mais vista do vídeo. Eu acelerei ela, tá vendo? Ó, ele teve um pico de visualização. Vamos ver o que ele fala. Uma derrota para o governo. Uma Selic mais alta significa uma economia mais travada, pessoas consumindo menos, empresários contratando menos. Nenhum governante quer isso. Só que os dias do Roberto Campos Neto estavam contados. Ele falou aqui o seguinte: a taxa Selic é a taxa básica de juros. Quando a taxa de juros sobe, o acesso ao crédito fica mais difícil. Você percebe que se você vai pedir um cartão de crédito, tá mais difícil aumentar o limite. Se você vai comprar uma casa com a taxa Selic, a taxa básica de juros, a 14,5%, 15%, o custo para financiar essa casa fica muito mais alto. Isso a gente sente como pessoa jurídica, isso a gente sente como pessoa física, isso a economia inteira sente. Então, para você ter emprego, se você é um CLT, a empresa ela tem que ter acesso ao crédito. Com a taxa de juros mais alta, o acesso ao crédito fica mais difícil. Por isso que o governo agora está lançando vários programas. A taxa de juros acabou de cair 2 vezes. A taxa de juros agora está em 14,5%. E o governo acaba de lançar vários programas que oferta crédito, que coloca mais crédito na economia, justamente para conseguir segurar as empresas e até os investidores, não, os consumidores que eles estão passando por essa dificuldade. A gente está agora com o Desenrola 2.0. O interessante é o Altino falar disso, só um adendo antes, igual. Outro fator que diminui drasticamente a nossa produtividade é a taxa Selic alta. A taxa Selic alta tem uma intenção de frear consumo. Então aí a gente tem que produzir menos por causa disso. E a taxa Selic alta faz com que o seu crédito fique caro e você não consiga mais pagar a parcela. Ainda mais se a parcela estiver atrelada à taxa Selic, que é no caso de muitos programas governamentais. Agora o governo lançando o Desenrola 2.0 para poder dar oportunidade para os empresários voltarem a ficar adimplentes, visto uma inadimplência nunca antes vista nesse país, como o Lula gosta de falar essa frase. Eu já trabalhei muitos anos no banco, o Felipe também trabalhou muitos anos no banco, e o banco ele trabalha muito com esse endividamento, porque se o banco não recebe, como que ele vai ter dinheiro até para emprestar, né? E o novo Desenrola, ele vem com o objetivo ali dos brasileiros em várias áreas conseguir renegociar suas dívidas. Já trazendo um pouquinho. Tem o Desenrola Família, Desenrola Consignado, Desenrola FIES, Desenrola Rural e Desenrola Empresas. Então você que está endividado, tanto na física quanto na jurídica, é uma oportunidade agora de você conseguir ali juntar suas dívidas ou pagar suas dívidas com um bom desconto, tá? O Desenrola Família são para pessoas com renda até 5 salários mínimos, para dívida de até R$15 mil, no cartão de crédito, no cheque especial e no crédito pessoal. Contratos feitos nos últimos 2 anos e eles têm que estar em atraso entre 90 dias e 2 anos. Se tiver menos de 90 dias de atraso, não entra. Se tiver mais de 2 anos de atraso, também não entra. Talvez é a minha maior crítica do programa. Porque quem está adimplente, às vezes está adimplente, mas está adimplente no sufoco.
Então vai ter que deixar ficar em aberto para conseguir pegar o programa. Ah, cara, é o seguinte, você tá rico aí, você não tem que reclamar desse programa. Não, você tá direitinho, você tá pagando bem, então aqui não paga mais um Mas o que eu pouco. vejo também? Porque a gente tem que ter um corte. É. O problema do Bolsa Família é que pega todo mundo, Todo mundo, concorda? é. Então, se pegar todo mundo, a gente não vai ter. O banco, a gente sabe que o banco empresta, o banco tem lucro bilionário todo ano. Tudo bem que o banco vai cortar um pouco o banco vai perder um pouco de lucro para ajudar a economia. Tá, pode acontecer. Mas pensa em você como investidor. Pensa Você como investidor, você como empresário. Então a gente tem que olhar os dois lados. Eu sou investidor do banco, eu tenho ação do Banco do Brasil, do Bradesco. Aí o Bradesco vai abrir mão de 20 bi no banco, poxa. E se vocês prestaram atenção no tanto de linha que vai, no público tão grande que vai pegar, vai de pessoa física, crédito rural, produtor rural, a empresários. Ou seja, infelizmente o cenário do Brasil não está bom. Desde de dentro da sua casa até o campo, até as empresas. Por isso que esse desenrola, assim, vai trazer para muita gente um alívio, só que com muito cuidado, porque o que gerou esse desenrola ainda continua ativo, que é os gastos públicos fora do controle, taxa Selic alta, mas pelo menos já é um alívio ali para você no seu dia a dia, para você dormir um pouquinho mais satisfeito. E o pessoal que acompanha aqui já sabe, né, que o gasto do governo alto gera risco fiscal. Risco fiscal gera bolsa para baixo, gera descompromisso do governo. Então é muito importante a gente olhar para esse risco até para as nossas operações em bolsa. Então, dentro do Desenrola Família, até 35 dias para começar a pagar, parcela em 48 vezes, pode usar 20% do seu FGTS do saldo. Quem tiver um saldo superior a R$1.000. Quem pode aderir fica bloqueado por um ano em site de apostas. Poxa, véio, o cara tá endividado, o cara tá Isso é uma com coisa dificuldade que, de pagar e o cara tá apostando. infelizmente parece estar na nossa cultura. Como pode um beneficiário de Bolsa Família gastar o benefício em apostas? Como o nosso vídeo já tá longo, tem o Desenrola Consignado, Desenrola FIES, Desenrola Empresas e Desenrola Rural. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site também para você ir no site do governo, entender um pouco mais do programa e vou fazer um resumo sobre cada um. Dá uma lidinha no resumo aqui, que é bem importante. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. Já acompanha todas essas vertentes. Acabou que a gente nem terminou o vídeo do Thiago Nigro aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Vou deixar o link do vídeo na descrição também. Mas a reflexão aqui é o seguinte. Nós estamos vivendo em um momento difícil para o mundo. O Brasil tem grandes oportunidades. Você tem que ficar atento nas notícias, na economia, em tudo que está acontecendo para você aproveitar as oportunidades. Tanto as oportunidades de empreender, quanto as oportunidades de renegociar. E se você, Altino, eu tô quebrado. Cara, a vida é feita de altos e baixos. Você tá quebrado agora, mas você pode ficar rico daqui a pouco. Se você tá quebrado e é empresário, pense, você sabe gerar renda. Se você é empregado, você está quebrado e é um empregado, você tem sua força de trabalho ainda. É o ciclo, não se desespere. A vida é feita de ciclos bons, ciclos baixos. E o importante é entender isso, que a macroeconomia, como diz o Altino, manda no mundo, porque a macroeconomia faz os juros e os juros mandam... Os juros mandam no mundo. Então pronto. Os juros mandam na nossa vida. Se a gente trabalha... E qual juros está mandando na gente hoje? É a Selic. Hoje é a Selic. A Selic que fatura de cartão de crédito, taxa de empréstimo, taxa da renda fixa, quanto você vai ganhar, caro, tudo tem a ver com a taxa Selic. Porque ela eleva o custo de tudo. Já acompanha aí. Se inscreve no canal, Altino Júnior, acompanha lá no Instagram, Altino_Júnior. Felipe.franklin1, @bastidores do banco também. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa nos comentários para eu fazer mais vídeo como esse, que é interessante saber a sua opinião. Quem que você quer que eu analiso, o que você quer que eu falo. Altino Júnior na área, até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu.